Cara, para começar esse episódio, por que que você acha que o Trump escolheu o começo de 26 para fazer essa ação ousada na Venezuela? Ele botou nas metas dele, quis bater logo essa? Tem Na algum outro não, na motivo? verdade eles tentaram fazer no Natal, Tentaram fazer? tentaram fazer na virada do ano, Hum. e não deu certo por causa do tempo. O Hum, clima atrapalhou, e aí ele meio que falou assim: Bom, tá com vocês, né, para os militares, carta branca, façam no dia que as condições de tempo tiverem perfeitas". E aí o primeiro dia que apareceu a chance, eles fizeram. Mas ele queria, assim, já começar o ano também, isso é um fato, mostrando, que ele obteve uma grande vitória. Ou, né, terminar o ano, tipo, começar num outro estilo. Mesmo se ele tivesse feito nos últimos dias, a história ia correr na virada e todo mundo ia começar o ano falando disso, porque, como tá falando, porque tem 1 milhão de desdobramentos e essa é começar já com uma vitória, né? Mostrando que ele conquistou uma coisa bem difícil e, como se disse, muito bem feita. A operação, que é uma vitória tática, não é uma vitória estratégica, porque o jogo estratégico ele é muito mais complicado. Mas não dá para descartar o sucesso da operação em si, não só de fazer inveja nos outros, mas de causar medo. sim. Contrário do que muita gente está dizendo aí, né, que, não, então essa operação vai facilitar que Rússia e China se sintam à vontade para serem mais ousadas na sua região, na sua área de influência ou nos países que que eles estão interessados. Eu discordo totalmente dessa ideia, porque tanto a China quanto a Rússia têm esses projetos muito antes dos Estados Unidos fazer isso. A China tem um grande objetivo de política externa, que é unificar Taiwan. É isso. E ela está há 30 anos se preparando para isso. E ela não faz, não é porque o direito internacional impede, ou porque os Estados Unidos não abriu um precedente para ela fazer. Ela não fez ainda, porque ela não tem poder suficiente. O dia que ela tiver poder, nada e ninguém vai impedi-la. A não ser que uma outra força com outro poder vire e fale: ó, eu vou vir aqui para te encontrar nessa história e vou fazer isso custar muito caro para você. Ou seja, só poder pode brecar a China de fazer isso. Não é precedentes do direito internacional que vão incentivar a China a fazer isso, e muito menos a Rússia, porque a Rússia já começou a fazer isso em 2014, depois 22, e já passou 2025 inteiro fazendo isso na Europa, com uma guerra híbrida, assimétrica, provocando os europeus, a OTAN. Ou seja, a ação do Trump, ela não muda a tomada de decisão chinesa e russa. Se mudar de alguma forma, muda para deixar eles mais cautelosos pelo sucesso da operação. É, faz bastante sentido isso, né. Eu vi muita gente comentando justamente esse ponto, falando: É, "Olha, o que impede a China agora de fazer o mesmo?", né. Na isso. verdade nada impediu, nunca, é Nunca. realmente uma questão de poder, como você Isso. disse. Porque não é, a China não tem uma trava, o direito internacional vai pegar mal para mim. Primeiro que a China nem considera o assunto de Taiwan um assunto de política internacional. É nacional. Isso, é um assunto de política doméstica, primeira coisa. E depois, assim, no ponto de. Quando você olha para a Rússia, é muito pior. Porque a Rússia já rompeu e rasgou um princípio do direito internacional ou da ordem internacional. Não dá nem para falar só do direito, porque o direito pressupõe que tem uma regra e aí tem alguém que aplica a regra e que faz a regra valer. E, na verdade, o direito internacional é muito mais baseado em cima de ações ou escolhas voluntárias dos países. Então, meio que se quebrou um acordo de cavalheiros. E foi isso que a Rússia fez quando ela invadiu a Ucrânia. Então, assim, ela já rasgou todas as premissas e limitações que ela podia fazer numa escala muito grande. Então, não faz sentido olhar para isso. Esse olhar, ele está focando num mundo que já não existe mais, que é colocando um peso muito grande para os princípios e as regras que regem o sistema internacional, representadas no direito internacional. Só que o direito internacional foi enterrado e morto faz algum tempo. E, na verdade, isso é comum na história. Toda vez que você tem uma grande disputa geopolítica, uma das primeiras coisas a morrer é o direito internacional. Porque ele depende de convivência pacífica entre todo mundo.
A partir do momento que eu e você não estamos se dando bem, as regras que a gente combinou em comum, elas não têm valor nenhum. Uma vez que não tem uma terceira parte externa capaz de fazer você cumprir as regras ou eu cumprir as regras. Como essa terceira parte não existe na política internacional, então depende da nossa boa convivência e respeito mútuo de querer que as regras sejam respeitadas. Mas se a nossa competição está altíssima, a primeira coisa que a gente vai fazer é não respeitar essas regras. E a história mostra isso. O Conselho de Segurança não funcionou durante a Guerra Fria. E assim, o Conselho de Segurança funcionou no final, quando acabou a Guerra Fria, antes de vir o 11 de setembro, a primeira guerra do Iraque. E depois, no 11 de setembro, ainda funcionou. Aí já em 2003, quando vem a segunda guerra do Iraque, aí as divisões políticas começaram a aparecer. E dali elas só vão crescendo, crescendo, até chegar num ápice que claramente a geopolítica retornou para a equação e ninguém vai cooperar em nada. E como o direito internacional está baseado né, por exemplo, um órgão importante dessa história é o Conselho de Segurança, que é o que eu tenho dito. O Conselho de Segurança é um órgão político. Ele não é um órgão judiciário. E um órgão político toma decisões baseadas em política e não em princípios e regras que fundamentam uma ordem legítima. É política, você é meu amigo, você é meu aliado, tá bom, eu voto a favor, eu voto contra. Pô, não dá pra gente ter um direito que é fundamentado em política. Aliás, essa é a grande crítica hoje do Brasil com o nosso judiciário, com o STF. É exatamente essa a crítica. O judiciário ou o STF está politizado. Se ele está politizado, ele começa a ser mais parcial. E aí esse direito... se é parcial já não é justo, né? Isso. E aí você não tem legitimidade, aí todo mundo olha e fala assim, pô, que regras são essas? Eu nem quero seguir essas regras. Ou essas regras, elas vão tirar vantagem de mim, eu não respeito elas, se eu não fizer nada, eu vou ser explorado ou me dar mal o tempo inteiro. Que é um pouco do que está acontecendo. Que é um pouco do que está acontecendo dentro das democracias, inclusive, né? Os países ocidentais estão olhando e falando, a população está olhando e falando, pera, esse direito internacional não me protege, não me faz nada. Por que nós estamos respeitando isso? Aí surge, então, um político astuto, capaz de captar esse humor da população e fala, gente, deixa comigo que eu vou fazer o que precisa ser feito, independente da existência do tal do direito internacional. E essa é a história do Trump. Tem uma frase, se eu não me engano, é do Eduardo Galeano, que diz que a justiça é como uma serpente, só morde os pés descalços. Para mim, a ONU é a mesma coisa. Ela faz exatamente a mesma coisa. Com um país fraco, eles podem se impor, coloca lá a missão de paz, né? Pausa o conflito. Meu pai, em 96, ele participou da missão de paz em Angola. Ele foi enviado para lá, ficou um ano, voltou com malária. E era uma época em que Angola estava destruída. Tem uma estatística que eu me lembro bem, porque me impressionou. Ele falou assim, olha, em Angola, quando eu fui, para cada angolano existiam em média 2 minas terrestres. Então, se ele viu uma pessoa sem uma perna, estatisticamente essa pessoa poderia pisar em uma outra mina e perder a outra, entendeu? Agora, para um país realmente poderoso, o ambiente é meio anárquico, né? Ele faz o que ele quer. Totalmente. Porque ninguém vai conseguir impedir.